Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês da relação que existe entre a eletrosfera dos átomos e a tabela periódica. Acontece que a posição exata de um átomo na tabela periódica está vinculada à sua eletrosfera, ou seja, quantas camadas de elétrons ele tem e também a quantidade de elétrons em cada camada. Então, esse vídeo aqui ele está em conjunto com dois outros que eu já tenho no canal. Esse aqui de cima, no qual abordamos a distribuição eletrônica a partir do diagrama de Linus-Pauling, que é esse esqueminha aqui. Então, a partir dele, a gente monta a distribuição eletrônica de cada átomo e também os aspectos gerais da tabela periódica, como os agrupamentos que existem aqui, assim como o nome das famílias e também aqueles átomos que a gente precisa conhecer. Então, não deixe de conferir também esses dois outros vídeos. Então, as duas primeiras coisas que a gente precisa lembrar a respeito da tabela periódica é que as linhas da tabela são denominadas de período, enquanto que as colunas são conhecidas como família. E que a tabela periódica também é dividida em dois grupos, grupo A e B. Então o grupo A pega essas duas colunas aqui da esquerda, essas duas famílias, que é a família 1A e 2A, assim como esse outro bloco que está aqui à direita, que engloba da família 3A até 8A. Enquanto que o grupo B é esse centrão aqui da tabela periódica, também conhecido como metais de transição. E lembrando também que essas duas fileiras de átomos aqui fora, na realidade, elas pertencem a esse local aqui do centrão. Então, de uma maneira esquemática, nós temos o centrão aqui, que é o grupo B, assim como a parte de fora da tabela, e nos lados esquerdo e direito, nós temos o grupo A. E agora eu vou mostrar para vocês como que a distribuição eletrônica está relacionada com a tabela periódica. Sendo então que a posição exata de um átomo na tabela está vinculada à sua distribuição eletrônica. Começando pela quantidade de camadas que um átomo possui na eletrosfera. A quantidade de camadas que ele possui vai indicar o período que ele está na tabela. Ou seja, se um átomo tiver uma única camada, ele vai estar na primeira linha. Se ele tiver duas camadas, segunda linha, terceira camada, terceira linha. Já o último item da distribuição eletrônica, ou seja, a última subcamada, também conhecida como subnível, ela vai indicar qual grupo esse átomo está na tabela periódica, se é grupo A ou grupo B. Quando um átomo terminar a distribuição eletrônica em S ou P, ele termina no grupo A, sendo que é o seguinte, aqueles que terminarem em S vão ficar do lado esquerdo da tabela, e aqueles que terminarem em P vão ficar do lado direito. Agora, se a distribuição de um átomo terminar em D ou F, ele vai pertencer a esse grupo B. Sendo que, se a distribuição eletrônica for finalizada em D, ele vai pertencer ao centrão aqui. Agora, se terminar em F, ele vai ser do grupinho que está aqui fora. Então, vamos começar com aqueles átomos que fizemos a distribuição eletrônica nesse vídeo aqui. Iniciando com o hidrogênio. Veja bem, o hidrogênio tem uma única camada de elétrons. Então, na tabela periódica, ele está posicionado na primeira linha, ou seja, no primeiro período. Olha ele aqui. Já o berílio tem duas camadas de elétrons, então ele está na segunda linha, segundo período, posicionado aqui, exatamente aqui. O oxigênio, assim como o berílio, também tem duas camadas de elétrons. Então, assim como o berílio, ele também está posicionado no segundo período, estando exatamente aqui. E, por sua vez, o manganês tem quatro camadas de elétrons, então ele vai estar posicionado no quarto período. É só a gente vir aqui na quarta linha e procurar onde ele está. O manganês está exatamente aqui da quarta linha, do quarto período. Agora veja em relação aos grupos da tabela periódica. Hidrogênio, berílio e oxigênio terminam em S ou P, então eles são membros do grupo A. Sendo que hidrogênio e berílio terminam em S, então vão estar do lado esquerdo da tabela, enquanto que o oxigênio termina em P, vai estar desse lado direito da tabela. O manganês, por sua vez, a última subcamada é a D. Então, se ele termina em D, ele está posicionado aqui no centrão, os metais de transição. E o enxofre, então? Onde será que ele está na tabela? Se fizermos sua distribuição eletrônica, a gente vai notar que ele tem três camadas de elétrons, então ele vai estar posicionado na terceira fileira, terceiro período. E como ele termina em P, ele tem que estar do lado direito da tabela, estando exatamente aqui embaixo do átomo de oxigênio. Assim como o selênio, que por sua vez tem quatro camadas de elétrons e também termina em P. Ou seja, ele vai estar no quarto período, também do lado direito da tabela. Olha o selênio aqui. Já o cálcio, que fazendo sua distribuição eletrônica, a gente nota que ele tem quatro camadas de elétrons, também estando na mesma fileira do selênio, assim como o manganês. Só que ele termina em S, então ele tem que estar do lado esquerdo da tabela. Olha o cálcio aqui. E para finalizar, dois átomos que são bastante conhecidos por serem radioativos. O césio, que é um cara que tem 6 camadas de elétrons e termina em S, então ele vai estar no sexto período, do lado esquerdo da tabela periódica, exatamente aqui. Enquanto que o urânio, que tem uma distribuição eletrônica gigante, possui 7 camadas de elétrons. Então ele vai estar posicionado aqui, no sétimo período. Só que veja bem, ele termina em F, que é aquele grupo
que está do lado de fora da tabela periódica. Olha o urânio aqui, ó. E agora então, para a gente finalizar o nosso vídeo, a quantidade de elétrons que um átomo possui na sua camada de valência, ou seja, aquela sua última camada, vai indicar a família que ele está na tabela periódica. Só que para facilitar aqui, a gente vai ver isso apenas para os átomos do grupo A, que é o principal, e vai resolver a vida de quem estiver tanto no ensino médio, prestando vestibular, ou então quem estiver na faculdade. Então acompanha aqui, o grupo A está posicionado à esquerda e à direita da tabela periódica. As duas primeiras colunas são denominadas famílias 1A e 2A, enquanto que do lado direito nós temos as famílias da 3A até 8A. E acompanha aqui naquelas distribuições eletrônicas que fizemos anteriormente no vídeo. O hidrogênio é um carinha que tem apenas uma única camada de elétrons, e na camada de valência, que é a sua única, está posicionado ali apenas um único elétron. Como ele tem um único elétron, ele está situado na família 1A. Já o berílio tem duas camadas de elétrons, então ele está no segundo período da tabela periódica. E como ele possui dois elétrons na sua camada de valência, ele está posicionado na família 2A. O oxigênio, assim como o berílio, tem duas camadas de elétrons. Também está na segunda linha, no segundo período. Só que no caso do oxigênio, a camada de valência dele é dividida em duas partes, a subcamada S e a P. Então, se a gente somar os elétrons que ele possui aqui nessas duas camadas, vão dar 6 elétrons. Então, o oxigênio está posicionado na família 6A, segundo período, exatamente aqui. Aí, olha que interessante, tanto o oxigênio como o enxofre e o selênio estão na mesma família, família 6A. Isso significa que todos esses três carinhas possuem 6 elétrons na camada de valência. Nós já vimos isso para o oxigênio. Agora, o enxofre, se nós olharmos sua distribuição de elétrons, ele possui 3 camadas de elétrons. Então, ele está no terceiro período, terceira linha. Só que somando seus elétrons à camada de valência, vai dar 6 aqui. É por isso que ele está na mesma família do oxigênio. Assim como o selênio. Só que no caso do selênio, ele tem 4 camadas de elétrons, ou seja, ele está posicionado no quarto período. E por ter então 6 elétrons na camada de valência, tanto oxigênio como enxofre e selênio estão na mesma família. Se nós olharmos para o cálcio, que possui 4 camadas de elétrons, ele está no quarto período. Só que nesse caso ele possui 2 elétrons na camada de valência, então ele vai estar na família 2A. Olha o cálcio aqui, família 2A, quarto período. E para encerrar um átomo que não vimos ainda, que é o arsênio. O arsênio, se nós formos olhar a sua eletrosfera, ele possui 4 camadas de elétrons, então ele está no quarto período, só que veja bem, ele possui 2 elétrons na subcamada S e 3 na subcamada P. Somando esses dois, ele possui 5 elétrons, então, na sua camada de valência. Isso significa que o arsênio está na quarta linha, no quarto período, posicionado na família 5A. Aí essa mesma questão vale para os átomos do grupo B, que são os metais de transição e transição interna. Só que no caso deles, tem umas coisas a mais, é mais complexo. E como isso aqui só vai importar para quem estiver fazendo faculdade de Química, eu vou deixar um vídeo exclusivo para isso. É isso daí, um abraço, falou!